Meus caros irmãos e irmãs na comunhão e na unidade com Jesus e a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. A minha saudação de paz e alegria, e assim desejo que você tenha um dia de paz e alegria, um dia de muitas bênçãos renovadas, restauradas suas forças, você possa ir adiante no caminho do Senhor. Caros irmãos e irmãs, infelizmente, digo isso, infelizmente hoje, a vida consagrada se transformou num status. Muitas pessoas imaginam que ser consagrado é um título de honra, de nobreza, de altivez social. Muitas pessoas pensam que o sacerdócio é a carta magna do sucesso profissional. Muitas religiosas se sentem acima do povo de Deus, acima dos leigos, sobretudo essas novas comunidades, que na maioria delas não tem um fundamento, não tem um carisma definido, e por isso entra muita gente, sai muita gente transtornado, entra muita gente, mas sai muita gente doente para os psiquiatras e psicólogos, porque na verdade é um status, na verdade é uma luta desesperada pela fama, pelo brilho social, pela amizade com bispos, cardeais, para se sentar nos bancos do Vaticano, para ter amizade de líderes internacionais da igreja. Lê do engano. O contrário de que Jesus chamou. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. A vida consagrada hoje é um status, porque muitos jovens já entram com essa ideia de que vão brilhar atrás de um hábito, de um crucifixo luminoso, das pompas da vida religiosa e consagrada, da grande festa que fazem em torno dele os benfeitores, diferente da vida de uma irmãzinha de Carlos de Foucault que eu estou lendo, irmã Cécile Thérèse, mora em uma cidadezinha ao sul da França e trabalha no supermercado como carregadora de frutas e verduras e repositora. Não usa nenhum sinal externo a não ser o pequeno crucifixo da Fraternidade de Charles de Foucault, não usa sequer celular, não vê TV, não escuta músicas, e quando chega em casa vem ávida para a liturgia das horas com as 3 irmãs que moram com ela no pequeno barraco. E nas férias ela vai para uma casa na montanha fazer retiro, levando apenas o terço, as constituições, a Bíblia e algumas folhas coloridas para fazer o seu diário, pois as irmãzinhas de Charles de Foucault, as irmãzinhas de Jesus, escrevem o diário espiritual todos os dias. E ela diz aqui no livro: eu não gosto de ser chamada de consagrada, nem sou digna. Eu sou marcada para Jesus. Não uso hábitos, nenhum sinal externo a não ser o meu pequeno crucifixo. Evito qualquer comportamento que chame a atenção dos meus colegas de trabalho, como me retirar para rezar o terço, como ficar sozinha lendo algum livro ou a Bíblia no intervalo do almoço. Eu sou, entre as minhas colegas de trabalho, eu apenas sou uma pessoa marcada para Jesus e por Jesus. E eu estou assim encantado com o testemunho dessa irmã, anônima, escondida, e que deveria fazer muitas religiosas refletirem. Ela diz: eu não preciso que um homem assine um papel e confirme a minha vocação. A minha vocação é uma coisa entre mim e Deus. Eu não preciso de tapinha nas costas de bispos e padres. Eles são meus irmãos, tanto quanto eu devem a Deus fidelidade, tanto quanto eu devem a Deus serviço, tanto quanto eu devem a Deus a glorificação de suas vidas por meio da vivência dos seus votos e dos dons recebidos. E o que eu achei mais bonito no testemunho dessa irmã é ela dizer: a minha maior consagração é o meu batismo. Porque a vida religiosa é apenas um meio, e de fato é. Mas o selo indelével do batismo, este selo é que constitui o fundamento do meu chamado. Porque batizada, ouvi o chamado. Porque batizada, chegou até mim o apelo de Jesus. Ela diz aqui: quando eu era jovem, namorei, participei de todas as festas dançantes, fiz várias viagens com um grupo de amigos, acampamos, mas houve um dia em que no meio de todos esses amigos eu me senti sozinha, vazia, e uma voz interior me dizia: tu és marcada para mim. Não tive êxtases, revelações, visões,
não senti a presença de anjo, ninguém falou ao meu ouvido. Tudo aconteceu dentro de mim, ela diz, uma operação divina. E eu voltei do acampamento de jovem decidida a ser religiosa. Não sabia qual congregação ou ordem entrar. Pensei muito no Carmelo, mas alguma coisa mais forte falava: o teu Carmelo é aqui fora. Foi quando passaram pela minha vida 2 irmãzinhas de Charles de Foucault e eu pude me aproximar. Conversamos e o sorriso e a felicidade daquelas jovens moças, tão pobres, com roupas tão surradas, queimadas pelo sol, me chamou a atenção. E daquele encontro eu passei a ser candidata. Hoje eu tenho mais de 20 anos de vida consagrada entre as irmãzinhas de Jesus, procurando seguir Charles de Foucault. E diz a irmã: quanto mais eu me escondo em Jesus, mais eu me acho. Quanto mais eu me escondo dos homens, mais eu encontro Deus. Quanto mais eu vivo na solidão da minha vida consagrada, mais eu vivo o otimismo do reino. Que bom que ninguém sabe que eu sou religiosa. Que bom que não recebo os cumprimentos, que não recebo as honrarias, os aplausos, os patamares. Que bom que não me dão as escadarias da glória porque eu sou uma religiosa. Eu sou uma religiosa anônima no meio de um bando imenso de homens e mulheres trabalhando em um supermercado para ganhar o pão e partilhar com minhas irmãs em casa. Ninguém precisa saber que eu sou religiosa. Eu preciso saber que eu sou religiosa. Então, meus caros irmãos, a gente vai vivendo e aprendendo. É claro que eu penso como essa irmã e toda a minha vida foi isso e procurei ser isso. E sei que é assim. Nada de brilho, nada de fama, nada de honrarias. Inclusive, na nossa comunidade, nós temos um 4º voto, que é o voto à fuga das honras. E olhando aqui, a irmã Cecília Perez, irmãzinha de Jesus de Charles de Foucault, a gente até se envergonha, né? Pelas vezes que, para nós, a vida religiosa, a vida consagrada, foi alguma coisa de brilho, de esplendor, de aplauso, de consideração, como ela diz, de tapinha nas costas de bispos e padres. Não, a vida consagrada é escondimento com Cristo em Deus, como diz Paulo. São Paulo diz na carta aos Filipenses: tende os mesmos sentimentos de Cristo. A pessoa consagrada é chamada a uma maior intimidade com Cristo. A pessoa consagrada é chamada a um maior retiro em Cristo. A pessoa consagrada, sobretudo nós eremitas urbanos, somos chamados a uma clausura moderna, mas uma clausura a sério. Há um escondimento eremítico que nos possibilita a audição, a compreensão e a prática. Porque não adianta a audição da palavra, a compreensão da mesma sem a prática. Seria hipocrisia e uma ilusória configuração. Você jovem, rapaz ou moça, até adulto que está pensando em se consagrar, procure uma ordem, um instituto, onde a humildade, onde o escondimento, onde a simplicidade seja a marca característica do carisma, e não a fama, a popularidade, o êxtase social. Quantos sacerdotes aí da mídia, não é? Envergonhando a igreja em programas televisivos. Quanta baixaria de sacerdotes que são verdadeiros astros, artistas. Quanta vergonha em religiosas cantoras em shows que mais parecem Rock in Rio e depois se apresentam como religiosas esposas de Cristo. Mas é o Cristo da cruz que não as entende e que não as reconhece como esposas. A busca frenética por dinheiro dessas religiosas. A busca por estar em lugares de honra, como agora no velório de Bento XVI, nós vimos religiosas brigando para aparecerem dentro do Vaticano em um momento que não comportava a fama, o sucesso. Vão porque querem que saibam que elas têm dinheiro e pessoas poderosas por detrás bancando tais viagens. Mas voltam para o mesmo convento, se é que se pode chamar de convento, triste e abandonado em um bairro pobre. Então as verdadeiras religiosas são as humildes. Nota 1000 para as irmãzinhas de Charles de Foucault. Nota 1000 para as irmãzinhas de Belém. Nota 1000 para os franciscanos de Canaã, que nada querem a não ser viver com o seu Jesus pela igreja, com a igreja, em unidade com toda a igreja, mas sem depender do afeto das lideranças eclesiásticas, que em nada contribuem para o nosso sim, que em nada contribuem para o nosso crescimento na ordem da graça.
Que a vida consagrada não seja esse luxo e sofisticação que é hoje. Fazem voto de pobreza, mas não lhes falta nada. Ao contrário, uma vida muito luxuosa. Que a vida consagrada seja o que deve ser. Que a vida sacerdotal seja quem deve ser. Alguém pode dizer, mas quem é você para estar dizendo isso? Eu sou um batizado, como você. A minha maior credencial não são os votos que eu fiz. São apenas meios. A minha maior credencial é o meu batismo, que me faz cristão, que me faz católico. A minha vida consagrada também não depende de assinaturas de liderança da igreja. É algo entre mim e Deus. Eu não precisei pedir permissão para ser eremita urbano, porque eu estou aqui pela igreja. Eu não preciso de um documento na parede, assinado por uma autoridade eclesiástica, porque eu quero servir a igreja e a essas autoridades eclesiásticas por meio da mortificação, da solitude, do silêncio, da clausura, do recolhimento eremítico, da contemplação, da liturgia das horas, da comunhão e da vida em Deus. Eu penso que é este o caminho de uma pessoa consagrada. O escondimento com Cristo em Deus pelo bem da igreja. E não uma logomarca, e não um título, e não uma credencial, e não um documento recebido de congratulação. São Francisco não aceitaria ser homenageado na Assembleia Legislativa. Santa Clara não aceitaria o patrocínio de autoridades eclesiásticas. Todos eles viveram, independente da luta por essa fama, que até mesmo dentro da própria igreja é tanto quanto ou pior que lá fora. A busca pelo prestígio eclesiástico, a busca pelo brilho das pompas litúrgicas, pelos adereços usados, alianças, crucifixos, hábitos, véus, capas. Então precisamos pensar no testemunho de tantos religiosos que vivem no anonimato, como as irmãs mínimas de São Francisco de Assis, cujo carisma é não aparecer nunca. Como as irmãs franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, cujo carisma é nunca serem vistas e parabenizadas pelo trabalho que fazem. E tantas outras e tantos outros, porque a vida consagrada não é luxo, sofisticação, aparato, aplauso, grandes amizades. Quantos consagrados são levados por benfeitores para shopping, restaurantes chiques, Europa, presentes caros, mas quando chegam no seu convento, na sua cela, na sua casa, se encontram com a realidade que deveriam viver. Nisso aqui não vai uma crítica, mas um desabafo. Por graça de Deus, nesses 40 anos de vida consagrada, eu só tive perseguição, nunca tive aplausos, nunca tive considerações de autoridades eclesiásticas. Eu vejo isso como uma graça imensa que o Senhor me deu, o nutriente da minha vida consagrada. E hoje eu queria deixar essa reflexão para nós rezarmos pelos padres, freiras, irmãos, monjas, que se escondem atrás da vida religiosa para brilhar, para ganhar dinheiro, para serem importantes. Que nós rezemos por aqueles padres que estão escandalizando a igreja nos programas de domingo, na televisão. E eu não preciso citar o nome de padre nenhum, porque nós sabemos quem eles são. De freiras que se escondem atrás da missão de cantoras para ganharem muito dinheiro e viverem uma vida muito confortável. E toda aquela piedade acaba quando todas as pessoas forem embora da missa. Não. Vida religiosa autêntica. Vida religiosa verdadeiramente autêntica. Verdadeiramente solidificada. Vida consagrada entre nós e Deus para o bem da igreja. E na expressão antiga, salvação das almas. Deus abençoe a todos nós. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana, Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia no Meireles e da nossa querida Casa-Mãe na Aerolândia.